Laí Ribeiro, criando e mantendo sucesso empresarial. Laí Ribeiro, criando e mantendo sucesso empresarial. Reengenharia Virtual, editora Objetiva. As 5 pontas da estrela da reorientação virtual. As 5 pontas da estrela. Reorientação virtual. 2. Excelência pessoal. 3. Inovação empresarial. 4. Antecipação mercadológica. E 5. Integração holística. Capítulo 1. Orientação virtual. Preparando-se para mudanças. Página 13. A fábrica do futuro terá somente 2 funcionários. Um homem e um cachorro. O homem estará lá para alimentar o cachorro. O cachorro estará lá para impedir o homem de tocar no equipamento. Warren Bennis. A frase literal: de nada adianta flertar no escuro. Que escuro? No escuro da falta de informações. Se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. Axioma chinês. Engenharia Virtual, editora Objetiva. Porque os ricos... Neely, voltando à página 34. É importante ressaltar que só ser visionário somente, é insuficiente. Os outros ingredientes que compõem a estrela da liderança se fazem necessários e são interdependentes. Uma nação sem visão, sem foco, sem propósito, é uma nação em perigo. Uma empresa sem visão, sem foco, sem propósito, é uma empresa em perigo. Um indivíduo sem visão é um indivíduo em perigo. Um indivíduo sem visão, sem foco, sem propósito, é um indivíduo em perigo. O custo dessa cegueira pode ser a derrocada de uma nação, a falência de uma empresa ou o fracasso de uma vida. Para se tornar um visionário, você tem que se permitir pensar no impossível e ousar realizá-lo. Newley, de novo. De nada adianta flertar no escuro. Que escuro? No escuro da escassez de conhecimentos. Se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. Axioma chinês. Página 97. Nunca perca seu tempo falando para mim. Nunca perca seu tempo verbalizando para mim do quanto você atua profissionalmente, do quanto você trabalha. Verbalize-me. Fale-me somente dos seus resultados. A estrela da liderança. 1. Reorientação virtual. 2. Excelência pessoal. 3. Inovação empresarial. 4. Antecipação mercadológica. 5. Integração holística. Dr. Laí Ribeiro, criando e mantendo sucesso empresarial. Engenharia Virtual, editora Objetiva. Com a colaboração. Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Robert Toro Kiyosaki.
com a colaboração de Tom Wheelwright, contador. Capítulo 6. Por que as dívidas enriquecem os ricos? Pai pobre, pai de baixa renda. As dívidas me enfraquecem financeiramente. Pai rico, pai de macro receita. As dívidas me deixam mais afortunado. Dívida é o quê? É dinheiro. Os ricos se tornam mais ricos porque usam as dívidas para enriquecer. Infelizmente, sem educação financeira legítima, dívidas enfraquecem financeiramente os trabalhadores e as pessoas de baixa renda e a classe média. Donald Trump resumiu isso dizendo o seguinte: você sabe que sou o rei das dívidas? Eu as amo, mas dívidas são algo complicado e perigoso. O mercado imobiliário caiu quando instituições de crédito imobiliário começaram a emprestar dinheiro para mutuários de alto risco, subprime. Pessoas que, em muitos casos, não tinham emprego, careciam de ter emprego e eram encorajadas a comprar casas pelas quais nunca tinham condições para indenizar, para pagar. Milhões de pessoas da classe média, proprietárias de imóveis, perderam suas casas quando começaram a usá-las como caixa eletrônico. Hoje, a dívida de financiamentos estudantis supera 1,2 trilhão de dólares, maior que todas as dívidas de cartões de crédito. O dólar se torna dívida. Página 88 do capítulo 6. Em 1971, quando Richard Nixon desatrelou o dólar do padrão ouro, ele se tornou dívida. Essa foi uma das grandes mudanças econômicas na história mundial. Em 1971, poupadores se tornaram perdedores e devedores ricos. Poupadores se tornaram perdedores e pessoas passaram a enriquecer através das dívidas. Como a dívida torna os ricos mais ricos? Fica a pergunta. Quando palestro para grupos por todo o mundo, por todo o MMG, Mercado Mundial Globalizado, frequentemente pergunto: como a dívida torna os ricos mais ricos? Capítulo 6. Por que as dívidas enriquecem os ricos? Pai de baixa renda. As dívidas me enfraquecem financeiramente. Pai rico. Pai de macro receita. As dívidas me tornam mais e mais afortunado. Alta Books Editora. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Robert Toro Kiyosaki. Com a colaboração de Tom Wheelwright, contador. Liderança. Aprendendo com os mestres. Página 35. Comunicação. 3. Na era da agricultura, mandava quem tinha terra. Na era industrial, mandava quem tinha capital. Na era da informação, manda quem tem informação. E lembre-se de 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim. Ali começou a era da informação, segundo os círculos, as associações dos estudiosos. Mas informação só é válida quando comunicada. E, além disso, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem. Comunicação, na era da informação, é um fator essencial, tanto para o sucesso pessoal quanto profissional. Um líder inexiste sem seguidores. Para que o líder conquiste
e mantenha um grupo de pessoas dispostas a segui-lo, é imprescindível que ele saiba comunicar persuasivamente a sua visão. O significado da sua comunicação é o resultado que você obtém. Boa intenção é insuficiente para que a mensagem seja comunicada de um cérebro para outro. Primeiro, faz-se necessário que os interlocutores tenham uma linguagem comum ou em comum. Por exemplo, um japonês conversando em japonês com um alemão que só fala alemão, nunca será capaz de persuadi-lo em qualquer assunto. Atividade profissional, trabalho, é humildade de espírito em ação, em exercício. Dr. Laí Ribeiro, criando e mantendo sucesso empresarial. Reengenharia virtual. Editora Objetiva. Página 15, no final do capítulo 1. Segurança nada mais é do que uma superstição. Segurança é uma fantasia. Isso inexiste na natureza. Ou a vida é uma aventura audaciosa ou nada. Helen Keller. 2.1, capítulo 2.1, página 28. Uma pedra é jogada numa vidraça. Uma pedra é jogada numa vidraça. O dono da vidraça fica chateado, perturbado. E o vidraceiro fica satisfeito, feliz. Quando você vivencia uma emoção negativa, pergunte qual é a crença, a convicção ou julgamento por trás da sua atitude e decida se é válido continuar se sentindo assim ou não. Um outro modo de tornar-se observador da situação é fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença que isso fará daqui a 10 anos? Tem gente que lê um livro de capa a capa, chegando ao final sem ter implementado nenhuma ideia nova em sua vida. Qual é a diferença que isso fará daqui a 10 anos? Procurando responder a esta pergunta verdadeiramente para você mesmo, imediatamente, a sua explicação do fenômeno muda e, consequentemente, mudarão suas emoções. É importante ressaltar que o seu nível de felicidade é inversamente proporcional ao seu grau de expectativa, de ansiedade. Quanto maior for sua expectativa, sua ansiedade, mais difícil será a realidade se aproximar da imaginação. Capítulo 2.1, autogerenciamento, cuidando de si próprio. Dr. Laí Ribeiro, criando e mantendo sucesso empresarial, reengenharia virtual, editora Objetiva. E disse o Pai Rico, lembrando das palavras do Pai Rico: os livros são os melhores professores que existem. Os livros são os melhores professores que existem no mundo. Página 15, no final do capítulo 1. Segurança nada mais é do que uma superstição. Segurança é uma fantasia. Isso inexiste na natureza. Ou a vida é uma aventura audaciosa ou nada. Helen Keller. 2.1, capítulo 2.1, página 28. Uma pedra é jogada numa vidraça. Uma pedra é jogada numa vidraça. O dono da vidraça fica chateado, perturbado. E o vidraceiro fica satisfeito, feliz. Quando você vivencia uma emoção negativa, pergunte qual é a crença, a convicção ou julgamento por trás da sua atitude e decida se é válido continuar se sentindo assim ou não.
Um outro modo de tornar-se observador da situação é fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença que isso fará daqui a 10 anos? Tem gente que lê um livro de capa a capa, chegando ao final sem ter implementado nenhuma ideia nova em sua vida. Qual é a diferença que isso fará daqui a 10 anos? Procurando responder a esta pergunta verdadeiramente, para você mesmo, imediatamente, a sua explicação do fenômeno muda e, consequentemente, mudarão suas emoções. É importante ressaltar que o seu nível de felicidade é inversamente proporcional ao seu grau de expectativa, de ansiedade. Quanto maior for sua expectativa, sua ansiedade, mais difícil será a realidade se aproximar da imaginação. Capítulo 2.1, autogerenciamento, cuidando de si próprio. Doutor Laí Ribeiro, criando e mantendo sucesso empresarial, reengenharia virtual, editora Objetiva. E disse o Pai Rico, lembrando das palavras do Pai Rico: os livros são os melhores professores que existem. Os livros são os melhores professores do mundo. Six, seven.